Ok, pessoal, temos então já 11 horas, horário cravado, britânico. Em primeiro lugar, boas-vindas ao Jorge, a Janice, a Patrícia, e já o agradecimento nosso por participarem desse evento virtual, Congresso Internacional de Preservação da Memória Institucional e Estratégias para o Século XXI. A gente vai dar início, então, agora ao painel a Agenda 2030 como estratégia de aproximação entre bibliotecas e sociedade. Nós vamos lembrar as pessoas que estão nos acompanhando tanto no E-Democracia quanto no YouTube, que as perguntas são feitas lá no E-Democracia e, ao final, os palestrantes vão apresentar seus posicionamentos. À medida que as palestras vão ocorrendo, as pessoas já podem fazer essas perguntas, a gente vai compilando aqui para apresentar no final. Os palestrantes têm 15 minutos para fazer as suas preleções, né? Nós vamos começar com o Jorge. O Jorge é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Gestão de Unidades de Informação e bacharel em Biblioteconomia, ambos pela UDESC, coordena o setor de Criação e Disseminação do Conhecimento do SENAC, Santa Catarina, professor colaborador do mestrado em Gestão de Unidades de Informação da UDESC e presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. Jorge, obrigado mais uma vez pela presença e a palavra agora é sua, por favor. Olá, bom dia a todas, a todos e a todos. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com colegas de profissão e já quero de antemão agradecer aí, principalmente ao Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, né, responsável aí pela organização do Congresso Internacional de Preservação Institucional, mas em particular a nossa colega Janice, que fez e estabeleceu essa ponte, esse contato, para que a gente tivesse aí esse painel até ao meio-dia. Bom, a apresentação o Roberto já fez, então eu já ganho alguns minutinhos, já que a gente só tem 15 minutos aí para falar. Bom, a perspectiva que eu quero trazer aqui é um pouco da análise da Agenda 2030, focando alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, elencar um pouco dessa relação de tecnologia e democracia com alguns dos objetivos que têm mais relação, embora todos aí sejam atrelados um ao outro, né? Então essa perspectiva a gente tem que ver sempre de um olhar sistêmico, né? E mencionar algumas ações aí que vêm sendo realizadas nesse intuito, né, de fortalecimento da Agenda 2030, fortalecer essa parte de se atribuir, né, e usufruir das tecnologias digitais também para instrumentos da democracia. Bom, antes de tudo, eu quero colocar um panorama, né, um olhar em torno de uma proposta que, na verdade, ela é teórica, mas ela teve uma análise prática muito interessante, que é a do Eric Klinenberg, que traz a noção de bibliotecas como infraestruturas sociais. E ele traz dentro da sua abordagem, né, num livro chamado Palaces for the People, infelizmente ainda não tem tradução para a língua portuguesa, que ele traz essa perspectiva de que as bibliotecas, no panorama norte-americano, que foi onde ele fez a análise, que são um dos últimos espaços democráticos do país, né? Então e olha que ele não é da área, né? Ele é sociólogo, então ele mesmo sendo da sociologia traz essa visão e fazendo relação com outros ambientes que ele chama de infraestrutura social, né? Então espaços abertos, livres, com acesso à informação, essa informação tratada, de qualidade e fidedigna, né? Então, esse é o panorama que eu gostaria de ter como pano de fundo, né? Trazendo essa nossa preocupação enquanto profissional, enquanto bibliotecário, enquanto bibliotecária, de que a gente é uma infraestrutura social diferente da unidade de informação e da biblioteca que a gente atua. Bom, outra perspectiva dentro desse intuito de tecnologias digitais é a questão da organização de classe, a organização profissional, né?
As petições públicas online, uma das principais aí ferramentas, né, que qualquer cidadão pode usufruir para chegar a algum objetivo, chegar a algum intuito, como uma ferramenta democrática, elas também foram utilizadas por bibliotecários e bibliotecárias, né? Só que essas petições, eu tive a oportunidade de fazer uma análise de algumas plataformas, buscando evidenciar aquelas petições que mencionavam bibliotecas e bibliotecários, e há uma voz ainda por detrás de uma falta de organização dentro dessas petições públicas, né? Elas não conseguem almejar tudo aquilo que desejam por uma série de motivos. Alguns são técnicos, alguns meramente textuais, outro por força, né, de assinaturas e por aí vai. As petições públicas hoje, se a gente for falar de instrumentos de democracia relacionando com tecnologias digitais, um dos nossos principais canais. Agora, entrando na ideia e na abordagem da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eu quero apresentar alguns ODSs, né, que têm mais relação e que mencionam, inclusive no seu texto, a palavra tecnologia como uma ferramenta e como um instrumento para a preservação, né, e para a memória institucional como um todo. E é bem engraçado que quando eu estava conversando com a Janice até anteriormente, mencionando que quando eu fiz essas análises, olhando os ODSs, o quanto ainda a gente tem para alcançar, né? O quanto ainda a gente tem por fazer, e o trabalho não para, né? Dentro dessa ideia de Agenda 2030, relacionando com bibliotecas, a FEBAB ela vem desenvolvendo um trabalho embrionário e de referência, né, para a biblioteconomia brasileira desde 2017 por conta do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação que aconteceu em Fortaleza e trouxe a pauta da Agenda 2030. E isso acabou entrando, né, na voz e nas publicações, inclusive alguns casos até dentro das escolas de formação de biblioteconomia, né? Então, trazendo a pauta da Agenda 2030 para esses ambientes que não era algo que estava dentro da nossa performance profissional ou educacional. Desde então, desde 2017, cada vez mais a Agenda 2030 entra nos planos de gestão da FEBAB e buscando relações com outras entidades, sendo uma das principais o grupo de trabalho Agenda 2030, que reúne mais de 40 entidades da sociedade civil organizada de diferentes necessidades, abordagens, contextos e regiões do país, para fazer alavancar, né, a Agenda 2030. Então, a FEBAB, pela perspectiva de bibliotecas, está atuando junto a esse GT já há algum tempo. Né? A Agenda 2030 volta no CBBD do ano passado, de 2019, a gente volta a fazer publicações, começa também a ter uma certa influência no relatório Luz, né? O principal documento que monitora o avanço dos ODS, né, à medida que cada meta vai sendo alcançada. Pegando ali para quem não conhece, né, ou mesmo para quem conhece, é bom a gente ressaltar, a agenda ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e cada objetivo tem um certo número de metas. Eu olhando para essas metas, eu estou trazendo algumas aqui para fazer esse link, né, essa relação com a abordagem da preservação institucional e a preservação da memória também como um todo. Um dos principais ODS é o quarto, né, que é o de educação da qualidade. Dentro desse ODS tem a perspectiva de incluir programas de tecnologias de informação e comunicação, formação profissional, técnicos, de engenharia e científicos em países de desenvolvimento. Esse é o primeiro foco. E que a tecnologia é mencionada, né? O segundo, o que eu destaco aqui, é o de igualdade de gênero. Aumentar o uso de tecnologia de base, em particular as TICs, para promover o empoderamento de mulheres. Ah, mas o que tem essa relação desse ODS 5º com memória, por exemplo? Vou trazer um caso
aqui de Florianópolis, da onde eu falo, que vem perdendo um pouco da sua memória, das suas culturas e práticas relacionadas à produção cultural, produção gastronômica, né? Muito dessa memória de cultura, ela era transmitida oralmente, isso vem se perdendo, né? Uma das práticas culturais mais fortes e mais reconhecidas da nossa cidade é a prática de biuro, que era feito, vinha sendo feito, né, pelas rendeiras, mulheres, né? E como que você aborda isso aí? Como que você preserva essa questão de memória? Eu vim acompanhando um pouco também do congresso desde ontem, e muito você tem da abordagem na nossa área da biblioteconomia de tratar a preservação pelo viés de softwares, de ferramentas, de protocolos. São importantes, óbvio, né? Eles são uma forma de a gente ter uma linguagem comum quando se trata de preservação. Mas tem um olhar aí que a gente precisa pensar mais e desenvolver mais ações, que é a preservação da memória do local, né? Esse exemplo do biuro, ninguém está cuidando do biuro aqui em Florianópolis. Se a avó que fazia biuro não transmitir aquilo que ela sabe para a neta, vai terminar com a avó, né? Então, isso está muito relacionado com o ODS 5º, que é a igualdade de gênero, porque, ainda mais se você fala de biuro, porque é algo que nasceu com as mulheres, né? E está relacionado com outro ODS que eu quero destacar aqui, que é o 8º, trabalho decente e crescimento econômico, justamente por conta dessa prática cultural, que se a gente não preservar, ela vai se perdendo, ela faz alavancar esse tipo de trabalho, porque foi fonte de renda por muitas gerações aqui em Florianópolis, né? Então, oportunizar acesso e capacitação para o uso de tecnologias que visem ao incremento de renda, reinvenção e recolocação do mercado de trabalho. O 10º também está atrelado com essa questão de igualdade de gênero, né? Que é a redução das desigualdades, e esse ODS ele até traz no seu texto que ele é um objetivo estruturante para toda a agenda. A partir do momento que eu alcanço certas metas desse ODS, eu vou conseguir alcançar outras metas de outros ODS. Então, todos eles são importantes, óbvio, mas esse aqui ele tem um peso maior porque ele traz junto de si outros ODS, né? Mesmo que você alcance ele parcialmente, você está colaborando e contribuindo para que outros ODS também sejam alcançados. O 5º, indo nessa relação aí de Florianópolis e biuro, e essa questão de educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, é a questão das cidades humanas e as cidades e comunidades sustentáveis, que vem da ideia de cidades inteligentes. As cidades inteligentes é um termo internacional que a biblioteconomia ainda também está navegando e se inserindo por outros mares, e eles têm uma metodologia que faz a economia da cidade se desenvolver a partir do conhecimento. Eles têm uma metodologia chamada KBUD, K-B-U-D, Knowledge Based Urban Development, que é o desenvolvimento urbano baseado em conhecimento. Como é que você preserva esse conhecimento para que essa cidade se desenvolva também? Né? Então, essa pauta também é importante, né? Esse é o ODS 11. E o 17, tão importante quanto o 10º, né, é as parcerias e os meios de implementação para que os ODS possam ser alcançados, né? É importante que se estabeleçam parcerias, que a gente saia da bolha, né? Então, o GT Agenda 2030, fazendo esse contato com outras entidades da sociedade civil organizada, é um exemplo e um resultado claro aí desse ODS 17, né? Que busca justamente fazer essa implementação e revitalização de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, que é o que a Agenda 2030 preconiza tão fortemente. Eu finalizo aqui o meu roteiro, eu tinha um roteirinho aqui para a gente seguir, né? Essa é a mensagem que eu queria passar, então, justamente de pensar os ODS de maneira sistêmica, que eles estão relacionados,
e que as bibliotecas elas podem, sim, iniciar e algumas, inclusive, continuar. A FEBAB está aqui justamente para isso, né? Como a gente já está caminhando a passos firmes em torno dessa pauta, a gente com certeza está disponível para toda a classe profissional, vocês sabem disso, né? Quem acompanha as nossas mídias sociais, que é o nosso principal canal aí de comunicação nesse tempo de pandemia, que a gente não pode fazer nada presencial. Então, nos escrevam, que a gente está de portas abertas, de telas abertas, né? Para vocês aí, para fazer avançar essa pauta. A gente tem muito ainda a colocar, a avançar nesse sentido dos ODS, e algumas coisas elas ainda estão com um véu sobre o nosso olhar, né? A gente precisa tirar esse véu para ter uma atuação mais proativa, e eu com certeza defendo e acho que as bibliotecas têm um papel aí fundamental e democrático para fazer avançar a preservação e a Agenda 2030 como um todo. Obrigado. Muito bom, Jorge. Muito bom, inclusive, ouvir a sua nova colocação, que são janelas abertas, né? A gente está no novo normal, então as bibliotecas também vão se adaptar a esse novo normal em todos os seus contextos, né? E isso é muito legal, muito bacana. E aí essa agenda, com certeza, vai sofrer ainda os impactos dessa pandemia que assolou todos nós. Mas isso é muito, muito importante e transforma, eu acho, esse processo das bibliotecas. Dando sequência, eu vou passar a palavra para a Janice Silveira, que é a diretora da Biblioteca da Câmara dos Deputados. Desde 2016, ela é graduada pela Universidade de Brasília, em 90, especialização em biblioteconomia pela Faculdade Internacional Signorélia, em 2015, bibliotecária sênior da Canadian Broadcasting Corporation, de 2002 a 2007, gerente do projeto de implantação da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, de 2007 a 2008, gestora da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, de 2009 a 2013, gerente do projeto de implantação da solução de descoberta para a Biblioteca da Câmara dos Deputados de 2014 a 2015. E a Janice, então, vai trazer para a gente a segunda palestra do painel, a Agenda 2030, como estratégia de aproximação de bibliotecas e sociedade. Janice, por favor, com os nossos agradecimentos pela sua participação, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui nesse painel hoje, com colegas que eu admiro muito, né? Jorge Prado, da FEBAB, agradeço a participação. Patrícia Coelho, diretora da Biblioteca do Senado Federal. Meu colega Roberto Miranda, do Centro de Documentação e Informação. Então, agradeço demais a oportunidade. Aproveito também para agradecer a organização do evento. Sei que é um trabalho árduo, que tem sido desde ontem, então estão todos de parabéns aí na organização. E agradecer a todos os colegas da Biblioteca da Câmara e outros colegas que provavelmente devem estar aqui nos assistindo, colegas da FEBAB. Então é um prazer, vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Estão todos vendo? Janice, me permite só uma informaçãozinha, te interrompendo antes de começar. Nós estamos com um problema técnico no E-Democracia, e as pessoas que estão acessando aí não estão conseguindo ver, mas a gente está no YouTube normal, então a transmissão do YouTube está normal. A questão da democracia está sendo avaliada, inclusive para a gente poder continuar tendo as perguntas e a participação no chat. Me perdoe, por favor, pode continuar. Então, eu e Patrícia vamos estar aqui falando com vocês sobre a Agenda 2030 como estratégia de aproximação entre bibliotecas e sociedade, a experiência da Biblioteca da Câmara dos Deputados, né, e do Senado Federal. E o Jorge já trouxe com muita propriedade, né, o porquê de estarmos aqui conversando sobre a Agenda 2030 num evento de preservação da memória, né? Jorge já colocou aqui vários ODS, a importância da Agenda 2030 e o link da Agenda 2030 com a área de preservação da memória. Então, reforçando, né, que a Agenda 2030
reforça, né, o papel das bibliotecas, contribuindo para o exercício da cidadania, né? Preservar a memória é essencial e está diretamente relacionada com o acesso à informação. E com base nisso, nós vamos apresentar as experiências das bibliotecas da Câmara e do Senado Federal com alguns dos nossos produtos e serviços alinhados aos objetivos da Agenda 2030. Então, um históricozinho rápido. Desde 2016, as bibliotecas da Câmara dos Deputados e do Senado têm se concentrado em ações, projetos e serviços que vão muito além das atribuições institucionais, considerando seu amplo alcance social. Em 2017, a Biblioteca da Câmara, inspirada pela IFLA, né, Federação Internacional de Associação de Bibliotecas, e também pela FEBAB, Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, tornou-se partidária da Agenda 2030, um conjunto de objetivos estipulados pela Organização das Nações Unidas relacionados à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável a serem alcançados até o ano de 2030. Essa agenda social, ela busca demonstrar que as bibliotecas devem ver a si mesmas como agentes de mudança dentro do contexto em que atuam. Produtos e serviços podem ser desenvolvidos contribuindo para o exercício da cidadania, para o letramento informacional e político dos cidadãos. E o uso das tecnologias digitais como instrumentos de democracia. Esses são os nossos produtos e serviços que eu elenquei aqui, né, para mostrar para vocês de uma forma prática como que a gente pode alinhar alguns dos nossos produtos à Agenda 2030. Eu vou falar de cada um especificadamente, vou começar pelo encontro com o autor, que é uma parceria que nós fazemos com o Centro Cultural, que tem como objetivo de trazer um autor do Distrito Federal ou de outros estados para apresentar e debater sua obra com o público, né, da biblioteca. É um espaço de divulgação para os autores locais, para os autores diversos, né, e dinamizar o salão de leitura da biblioteca. Nós temos também como princípio a participação de alunos das escolas públicas, atraindo dessa forma uma parcela de usuários diferente para nós, né, do nosso dia a dia. Então, esse é o exemplo do encontro com o autor, quando ele acontece na forma presencial. Infelizmente, esse ano nós não podemos fazer nenhum de forma presencial, mas estamos com eles aí acontecendo no Facebook, no YouTube da Câmara, de forma virtual. Tivemos o Jefferson Tenório, um autor de Porto Alegre, patrono da Feira de Porto Alegre, Feira do Livro de Porto Alegre, foi excelente. Ele trouxe, contando sobre a vida dele, enfim, ele como autor. E a Noélia, autora de Brasília, que semana passada nos brindou com uma palestra excelente sobre poesia, enfim, muito interessante. Para quem ainda não acompanha, siga o nosso Facebook da biblioteca, né? E também o Instagram da Biblioteca da Câmara, onde a gente vai estar divulgando os nossos produtos e serviços. Uma outra atividade que nós realizamos é a Biblioteca Humana. Para quem não conhece, é um projeto, né, que nasceu em Copenhague, na Dinamarca, no ano de 2000, como uma iniciativa desenvolvida pela ONG Stop the Violence. A iniciativa da Biblioteca Humana, ela consiste em disponibilizar um acervo de pessoas dispostas a contar alguma experiência de vida ao público, né, que esteja lá. A nossa primeira edição, o foco foi a experiência de vida marcante dos servidores. Nós tivemos servidores dividindo conosco uma situação de superação de um problema de saúde, assim como nós tivemos servidores que já estão na casa há bastante tempo, que compartilharam, por exemplo, a história da chegada da informática na Câmara, da internet na Câmara, então foi muito interessante. A segunda edição teve como tema a participação nos trabalhos da Constituinte de 1987 e 1988. A Biblioteca Humana ela aconteceu dessa forma, né? O contador da sua experiência, o nosso livro humano, numa mesa, com algumas pessoas que estavam interessadas na história, em receber essa história, em participar e aprender um pouco sobre essa história. E depois as pessoas puderam passear em algumas mesas e puderam assistir um pouco de cada história, de cada livro humano que estava ali. Uma experiência muito interessante. Nós iremos ainda... quando voltarmos às nossas atividades presenciais, pretendemos fazer um novo Biblioteca Humana logo, né?
Uma outra atividade é a Biblioteca Convida, né, que também é um evento que consiste em trazer um convidado externo para tratar de temas técnicos de cunho social ou cultural, por meio de encontros, debates e rodas de conversa. Nós já discutimos temas que nem sempre são ou eram naquela época, começamos com isso em 2016, estão abordados em outras bibliotecas ou em bibliotecas como a nossa, né? A questão da Agenda 2030, nós tivemos a oportunidade de ter a então presidente da FEBAB conosco, Adriana Ferrari, tivemos a colega Kátia Lindemann para falar sobre as bibliotecas prisionais, tivemos uma outra pessoa do Rio de Janeiro para tratar sobre o tema de desinformação, e agora, recentemente, numa versão virtual, pudemos trazer a Mayara Cabral para tratar sobre o tema de Instagram em bibliotecas. Bom, outro evento que é o nosso xodó, né, Patrícia? Patrícia do Senado está aqui com a gente, né? Depois ela vai falar um pouquinho. É sobre esse nossa nova iniciativa chamada Parla Bíblio, né, que é uma iniciativa das bibliotecas da Câmara e do Senado, uma transmissão de lives nos canais oficiais das respectivas bibliotecas, em que os profissionais das duas instituições apresentam serviços e acervos disponibilizados online, promove a mediação da leitura, além de abrir espaço para discussões de temas de relevo para a comunidade. O Parla Bíblio ele vem reforçar a atuação das bibliotecas nas redes por meio de mudanças comportamentais promovidas por essa pandemia, né? Então, nós já tivemos temas também que estão alinhados à Agenda 2030, né? As bibliotecas digitais da Câmara e do Senado, a presença feminina nas nossas bibliotecas, a produção, né, feminina, a presença feminina nas bibliotecas digitais da Câmara e do Senado, dicas de organização de bibliotecas pessoais e o último que nós tivemos sobre literatura de autoria negra. O Parla Bíblio, para quem não acompanha o nosso Instagram, tanto da Biblioteca do Senado quanto da Biblioteca da Câmara, tem sido uma delícia, um encontro muito gostoso. Então, para quem ainda não teve oportunidade, por favor, aproveite o próximo, né? Nós temos o nosso Clube Virtual do Livro, que é uma iniciativa também da biblioteca com Edições Câmara. Ele foi criado para estimular a leitura em tempos de distanciamento social. Essas obras são escolhidas, são debatidas numa live nos perfis da biblioteca do Instagram e das Edições Câmara. Nós já tivemos lives sobre Dom Casmurro, Cortiço, Senhora, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Uma outra iniciativa muito bacana que nós retomamos em 2016 foi a criação de bibliografias com temas que estão ligados e estão alinhados à Agenda 2030. Nós lançamos esse repertório bibliográfico sobre a condição do negro do Brasil, que foi uma parceria da biblioteca com o programa Proequidade, Gênero e Raça da Câmara dos Deputados, e o repertório bibliográfico ele apresenta referências bibliográficas que debatem a questão racial no país no período de 88, pós-Constituição, até 2016. O objetivo é contribuir para o debate da questão racial e possibilitar que mais cidadãos tenham conhecimento do que tem sido publicado sobre a temática. Nós já fizemos outras bibliografias sobre a Câmara dos Deputados, fizemos uma outra bibliografia sobre Brasília, muito bacana, uma produção excelente, e agora nós estamos trabalhando numa bibliografia sobre a questão indígena. Então, aguardem o nosso lançamento no ano que vem sobre essa questão. Bom, e ainda tem mais um tempinho, Roberto? Tenho, né? Sim. Falar um pouquinho sobre a Biblioteca da Câmara nas mídias sociais, né? Nós temos intensificado as nossas postagens nesse período de pandemia, né? Tem sido o nosso canal de contato com a sociedade, com o cidadão. Então, os perfis, eles priorizam o uso de uma linguagem acessível, divulgam os nossos acervos, conteúdos da biblioteca, buscam dar espaço a temas que promovam a cidadania, a informação de interesse público e pautas relacionadas a temas em discussões na sociedade. Um exemplo, né, trouxe aqui, então, assim, sempre que pudemos, temos um tema alinhado à Agenda 2030. Então, recentemente tivemos a publicação sobre um post no Facebook sobre essa publicação da Edições Câmara, Lei Fácil Violência contra a Mulher. Tivemos também sobre autoras e autores negros, né, em evidência. Um exemplo também no Instagram, fizemos uma página no site da Câmara com fontes de informação sobre
o Covid. Então, lá você pode encontrar legislação internacional, pode encontrar legislação estadual e várias informações e monitoramentos de fontes confiáveis de informação, né? Então, uma outra forma da gente... Divulgamos isso no nosso Instagram. Tivemos também posts falando sobre epidemias brasileiras em outras épocas, né? E, por fim, não poderia deixar aqui de falar sobre a Biblioteca Digital da Câmara, né? Para quem não conhece, ela reúne um repositório institucional, né, da Câmara dos Deputados, reúne publicações de edições Câmara, os estudos das nossas consultorias legislativas de orçamento, a produção acadêmica dos servidores da Câmara e atividades relacionadas a atividades legislativas, né? Materiais audiovisuais, acervo histórico. Então, a biblioteca digital ela é uma forma também de preservar a memória, né, da instituição, também é um instrumento de preservação da memória e também uma forma de estar divulgando esses conteúdos nas redes e na internet. Esse é o nosso endereço da nossa biblioteca digital, www.bd.câmara.gov. E eu finalizo por aqui, vou parar aqui, finalizo a minha fala agradecendo a oportunidade e espero que eu tenha podido mostrar para vocês como, de uma forma simples, a gente pode inserir os objetivos da Agenda 2030 em alguns dos nossos produtos. Eu acredito que todas as bibliotecas possam fazer isso. Então, era uma maneira de mostrar aqui de uma forma prática, né? Como é que eu faço, né? Muitas pessoas que trabalham em biblioteca, como é que eu faço para estar alinhada à Agenda 2030? Então, eu mostrei aqui, queria dividir com vocês essa experiência nossa da Biblioteca da Câmara. E fico por aqui. Muito obrigada. Muito bom, Janice. Mais uma apresentação ótima. E aí você me fez, Janice, dar uma recordada na própria vida, porque quando eu entrei na Câmara, a Biblioteca Digital estava sendo lançada, e você e a Calilpe estavam lançando a Biblioteca Digital. E nesse tempo que a gente está migrando muita coisa agora realmente para o mundo virtual, essas iniciativas pensadas lá atrás têm um reflexo tão importante agora e até reforça aquilo que o Jorge colocou das perspectivas futuras, né? Essas novas janelas que a gente vai ter. Muito bom. Só ressaltando, gente, a gente está com um probleminha lá no E-Democracia em termos de apresentação de perguntas e tal, mas no YouTube as pessoas têm a oportunidade de fazer as suas questões, né? E a gente, de uma certa forma, está monitorando essas questões. Então, quem tiver alguma colocação, a gente já tem algumas perguntas aqui para serem feitas, para o Jorge, para a Janice, provavelmente já também para a Patrícia. E aí eu já vou passar então a palavra à Patrícia, para que ela faça a terceira apresentação do painel A Agenda 2030 como Estratégia de Aproximação de Bibliotecas e Sociedade. A Patrícia Coelho é coordenadora da Biblioteca do Senado Federal desde 2019, é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Gestão da Informação e Documentação. Foi bibliotecária do Supremo Tribunal Federal de 2005 a 2009 e bibliotecária da Câmara entre 2009 e 2011. Com os nossos agradecimentos, Patrícia, pela sua participação, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Roberto. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui dividindo esse painel. E eu gostaria, então, de dar continuidade à apresentação que a Janice já começou sobre a Agenda 2030 e agora com enfoque na Biblioteca do Senado Federal. Bom, então, como que se dá a Agenda 2030 na Biblioteca do Senado? Sobretudo, visando dois objetivos. O objetivo 5, que ele é focado na igualdade de gênero, e o objetivo 16, que é o de acesso à informação, né? Então, como o Jorge já havia comentado, o objetivo 5 tem a meta de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. E o objetivo 16 é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Eu vou falar um pouquinho dos nossos produtos e serviços, né, que estão relacionados à Agenda 2030. Então, é a roda de leitura, Biblioteca Digital do Senado Federal, catálogo da Rubi, coleção Escritoras do Brasil, bibliografias temáticas e a Biblioteca do Senado Federal nas mídias sociais. A roda de leitura, então, é um evento que ocorre mensalmente na biblioteca e conta com a presença de estudiosos sobre temas diversos e promove um debate enriquecedor sobre assuntos atuais e relevantes para a sociedade. Só um minutinho, Patrícia, desculpa. Você tem uma apresentação que você pode partilhar na tela? Eu acho que a sua apresentação não está assim. Ela não está. Tá, só um minuto. Por favor. Obrigado. Sim. Bom, então, voltando na questão da nossa roda de leitura, então, já foram várias rodas de leituras que promovidas mensalmente. As últimas foram Racismo Estrutural no Brasil, né, e Qual a Educação, que foi um diálogo sobre Paulo Freire. Biblioteca Digital do Senado, então, ela foi inaugurada em 2006, e ela divulga e dá acesso em formato digital a mais de 250 mil documentos de interesse do Poder Legislativo e obras raras disponíveis na biblioteca, propiciando segurança e preservação da informação, maior visibilidade na internet, maior rastreabilidade em mecanismo de busca e rápida disseminação do conhecimento, né? Então, ela torna possível e acessível a visualização de obras raras e livros publicados pela Livraria do Senado a qualquer pessoa com acesso à internet em qualquer parte do mundo, né? Inclusive as obras raras também que estão disponíveis na biblioteca. Então, antes dela, o acesso a essas obras era restrito somente a um determinado número de pessoas que pudessem visitar fisicamente a biblioteca. Então, a nossa biblioteca digital tem tanto essa função de preservação da memória institucional, quanto disseminação também da informação e do conhecimento. Aqui é a nossa página, tá, da Biblioteca Digital. A Rede Virtual de Bibliotecas, né, conhecida mais como Rede Rubi. A Rede Virtual de Bibliotecas, ela é uma rede cooperativa de bibliotecas, tá, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal, que agrega recursos bibliográficos, materiais e humanos de 12 bibliotecas da Administração Pública Federal, do Governo do Distrito Federal, envolvendo os poderes legislativo, executivo e judiciário, tá? Com o objetivo de atender às demandas de informações bibliográficas de seus órgãos mantenedores e da sociedade. O catálogo coletivo da Rubi, ele está disponível na internet, permitindo a disseminação da informação do acervo de todas essas bibliotecas. Dentre elas, a biblioteca também da Câmara dos Deputados está presente na rede Rubi, e ela permite que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tenha acesso ao catálogo de todas as bibliotecas. Então, quando há essa necessidade de saber aonde tem esse livro, né, sobretudo na área de direito e ciências sociais, o nosso foco da rede, né? Então, muitos cidadãos conseguem, às vezes, cópias de trechos, né, de artigos e de pequenos capítulos de livros aí, através do nosso catálogo. Então, aqui o nosso catálogo, né, e nós temos agora com a questão do coronavírus, já tem uma pesquisa já direcionada, o link específico com obras sobre esse assunto, tá? Em toda a rede. Então, agora um pouquinho da coleção Escritoras do Brasil. Ela nasceu em 2017, né, e ela foi materializada em 2018, então ela é uma coleção que tem o propósito de divulgar autoras dos séculos 18 e 19 que tiveram pouca presença no cânone literário nacional e resgatar as obras que caíram no esquecimento e não tiveram o seu reconhecimento merecido. Esses livros eles estão disponíveis para download gratuito na Biblioteca Digital e Livraria do Senado Federal. Até agora já foram publicados 4 volumes. A Mulher Moderna, de Josefina Álvares de Azevedo, Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida, Opúsculo Humanitário, de Nízia Floresta e Mármores, de Francisca Júlia da Silva. O próximo volume será o volume 5, que será lançado agora no dia 16 de dezembro, pelo YouTube do Senado Federal.
Então, são obras que buscam resgatar a memória, né, dessas mulheres, divulgar. Então, é mais uma ação aí com o objetivo 5, que tem a ver essa questão da igualdade, e a maioria, né, dessas mulheres, elas ficaram esquecidas, elas tiveram sua relevância, né, num período em que era justamente a taxa de analfabetismo no Brasil era muito grande, né, e sobretudo por parte das mulheres, muitas não tinham acesso à educação, e essas mulheres, elas foram guerreiras aí, desbravadoras e protagonistas. Então, a nossa função com essa coleção é justamente resgatar a memória e divulgar, né, essas mulheres aí que foram tão importantes. Aqui é a nossa coleção mostrando aqui. Bibliografias temáticas, né? O Boletim de Bibliografias Selecionadas é uma curadoria de livros selecionados sobre uma temática específica, sobretudo relacionada à raça e a gênero. Apresentam obras disponíveis na Biblioteca do Senado e traz ainda uma relação de todas as publicações disponíveis na Rede Rubi. Então, aí, para exemplificar, né, foi o de autoras negras, protagonismo feminino e masculinidade, novos caminhos. Agora, a Biblioteca do Senado nas mídias sociais, né? Então, nós temos também os perfis no Facebook e no Instagram. Então, de forma a tornar uma linguagem mais acessível e descontraída para a divulgação das nossas matérias, das bibliografias, das obras disponíveis na BDSF, né, e publicadas pelo Senado Federal, além de eventos relacionados também, alcançando públicos variados e de diferentes faixas etárias. Elas aproximam a Biblioteca dos cidadãos. Então, quem não conhece também, siga os perfis da Biblioteca do Senado também no Facebook, no Instagram. Nós tivemos, durante a pandemia, né, um aumento aí no acompanhamento das mídias. Então, justamente porque é um período em que as pessoas ficam com menos acesso, e dessa forma a biblioteca consegue chegar a mais pessoas, né, consegue divulgar as obras aí que são tão importantes. Tem clássicos da literatura, né, tem obras raras históricas sobre o Brasil, né, sobre a história do Senado, enfim. Tem um conteúdo aí muito rico, e por meio das nossas redes é possível acompanhar tudo isso. Então, aqui, né, o nosso perfil da biblioteca no Instagram. Aqui ainda, né, divulgando um curso, né, de Direito Constitucional. Então, a gente faz também essa parceria com outras áreas do Senado, e essa, por exemplo, é do Instituto Legislativo Brasileiro, né, que tem vários cursos gratuitos. A gente também faz essa postagem para divulgar os cursos que são gratuitos, com conteúdo muito relevante. Né? Agora, o perfil da biblioteca no Facebook. Bom, e aqui finalizamos com a bibliografia que foi utilizada justamente para fazer a nossa apresentação, né, minha e da Janice. E aqui os nossos contatos. Quem quiser mandar um e-mail, entrar em contato conosco, estamos à disposição. Que ótimo. Muito bom, Patrícia. O que é gostoso quando a gente acompanha um painel desse é a uniformidade de pensamento nessa proposta, e bem focada nessa agenda de mudanças aí até 2030, e aí vai, né? Nós vamos trabalhar com certeza com algumas inovações mais para frente. O que eu gostaria agora, gente, é de apresentar algumas questões que foram trazidas do YouTube para vocês, já que a gente não está tendo aquele canal no Democracia. Eu vou pedir que vocês condensem as suas colocações por resposta. Eu vou fazer na sequência em que os apresentadores se manifestaram. Então, primeiro o Jorge, depois a Janice e depois você, Patrícia, tá bom? Aí, se houver alguma outra, a gente então inclui posteriormente, ok? Então, por favor, Jorge, eu vou te pedir, Jorge, a gentileza de você fazer a leitura da pergunta também, porque com esse processo novo aqui eu me perco um pouco. Então, se fosse possível, tá bom? Muito obrigado. Bom, antes de responder a pergunta, quero
parabenizar a Janice e a Patrícia por tantas ações que as bibliotecas vêm fazendo, fenomenal, né? E ela já é uma ponte para a resposta da minha pergunta. Da pergunta, na verdade, que a gente recebeu. Infelizmente, não tenho o nome aqui da pessoa que fez a pergunta, mas é o seguinte: como a FEBAB avalia a adesão das bibliotecas à Agenda 2030? Consideram que a agenda é suficientemente conhecida? Bom, falando de adesão, né? Para quem quer se aderir e não sabe como fazer, 2 benchmarks, então, vocês já têm aí, o da Patrícia, da Janice, das bibliotecas da Câmara e do Senado, né? Porque é tudo muito bem alinhado. Agora, quando a gente passa para eventos, ou então, até mesmo nas mídias sociais, quando vem alguma declaração, ou grupos de WhatsApp e tal, ou até mesmo dentro de onde eu trabalho, né, fora da FEBAB, vem uma certa interpretação assim de pegar o ODS somente e achar que ele é muito abstrato, ou ele é muito longínquo, ou então, como é que eu vou chegar para... O que eu posso fazer para colaborar? Na verdade, todo ato já é um caminho, já é um primeiro passo, né? Mas uma coisa que eu venho percebendo, e até pós-CBBD de 2017, né, e no de 2019 a gente passou a receber trabalhos e cases, relatos de experiência focados em quatro ODS específicos, né? A gente não trabalhou com a agenda toda ano passado, mas certas ações, assim, e muito do discurso é a dificuldade de justamente traduzir o ODS para algo um pouco mais tátil, mais próximo. Mas muitos se esquecem das metas que tem dentro do cada ODS. E as metas, elas são muito claras e diretas, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, do ODS 4, até 2020, não significa que todos os itens, né, os ODS, são até 2030, algumas metas já têm anos anteriores. Mas, por exemplo, dentro do DS4, nós temos uma meta que é estabelecer programas de tecnologia e informação em países de desenvolvimento. Até esse ano é uma das metas. Então, se a gente se debruçar para as 167 metas, se eu não me engano, que os ODS têm, né, que a agenda toda tem, acho que a gente tem um plano de ação melhor, né, uma visualização mais simples de atividades que as bibliotecas podem realizar, tá? Então, nesse sentido, se a agenda é suficientemente conhecida, há um trabalho muito forte de divulgá-la, né? Mas também há uma necessidade maior de fazer essa divulgação a partir de cases, de exemplos. Isso é muito importante, que fortalece a divulgação, tá? Eu posso responder a outra pergunta, Roberto? Então, vai para os outros? Por favor, pode... Tá. Considera como um bloco, por favor, Jorge. A próxima pergunta é se a FEBAB oferece cursos sobre a Agenda 2030. Nós entregamos uma demanda específica para uma outra instituição de um curso focado de Agenda 2030 e bibliotecas. Então, a gente fez um conteúdo programático com o Ementa, só que ele é um curso específico para uma demanda institucional. A ideia é que depois a gente possa abrir, já que a gente está reativando os cursos à distância da FEBAB, né, em pautas técnicas, mais sociais e, obviamente, o da Agenda 2030, tá? Então, oferecerá cursos depois desse primeiro case aí institucional, uma demanda interna que a gente recebeu. Muito bom, Jorge. Então, eu vou passar agora a palavra já para a Janice. A Janice também tem uma questão ali para trazer. E fica à vontade, Janice, por favor. Prontinho. Também gostei demais da apresentação da Patrícia. Obrigada, Jorge, pelo reconhecimento das nossas ações. A gente tem se esforçado, né, juntamente com a parceria com a FEBAB, para a gente poder estar com os nossos produtos e serviços alinhados à Agenda 2030. Eu recebi aqui uma questão sobre o nosso repertório bibliográfico, sobre a questão do negro no Brasil. Como tem sido a receptividade e a ideia de trabalhar temáticas relacionadas a grupos segregados? Então, a
receptividade foi excelente. Nós estamos com esse repertório já esgotado no formato impresso, mas ele está disponível tanto na biblioteca digital como nas lojas que a Edições Câmara tem as lojas, esqueci agora, gente, aquelas lojas no Google, né? No Google, acho que é isso, né? Nas lojas que você pode baixar, nos aplicativos, né? Que você pode baixar gratuitamente. E então a receptividade foi muito boa, tanto lá dentro da Câmara, com o grupo de parlamentares, assim como com o cidadão, com a sociedade. Nós estamos, sim, nós já estamos em andamento com o repertório bibliográfico sobre a questão indígena. Então, sempre um ano a gente faz sobre um tema, não conseguimos, não temos perna para fazer muitos repertórios bibliográficos, porque eles são extensos, né? São grandes, demanda bastante tempo e pessoas fazendo isso. Mas a gente tem trabalhado um repertório de uma questão afeta a Câmara e um outro mais focado, também afeta a Câmara, mas que eu digo que tem a ver com a Câmara dos Deputados, mas também alinhada à Agenda 2030. Então, nós fizemos esse ano de Brasília, o ano passado da Câmara, próximo ano questão indígena. Então, a gente tem feito assim, né? À medida que a gente consegue. E uma outra pergunta também que eu recebi aqui, que eu vou passar já para ela direto, pode ser, Roberto? Gostaria de saber se a Biblioteca Digital possui parcerias com outras instituições ou participam de redes de colaboração. Sim, nós temos parcerias, né, com a Biblioteca do Senado no ambiente interno da Câmara, não no ambiente externo, mas no ambiente interno. As nossas bibliotecas digitais da Câmara e do Senado podem ser consultadas de forma simultânea, estão juntas, o acesso é integrado, né? Através do nosso sistema de descoberta, mas para o público externo nós fazemos parte da BDJU, que é a Biblioteca Jurídica, né, do STJ, e sempre que podemos fazer parceria com alguma instituição. Recentemente fizemos uma parceria com a Imprensa Nacional para repassar para eles as nossas coleções da legislação do Império e da República. Então, passamos para eles essa documentação. Agora, recentemente, estamos em contato com a Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, para termos acesso a alguns anais da Câmara dos Deputados que nós precisamos, né? Que a nossa digitalização não está assim tão boa quanto a deles. Então, vamos fazer essa parceria. Então, temos feito isso. Eu acho que eu tenho outra, Roberto. Acho que não, foi só isso, não, né? Janice, são só essas. Obrigado pela oportunidade. Ótimo. Que bom, excelente, Janice. Vou passar então a palavra agora para a Patrícia, que também tem uma questão que foi trazida para ela, né? Por favor, Patrícia, tenha bondade. Ok, a pergunta que foi feita foi se a Biblioteca do Senado, em parceria com a editora, tem participado do resgate de publicações de autoras do século XIX, como tem sido feita essa curadoria e qual a receptividade? Bom, essa curadoria, na verdade, ela é feita a partir de um estudo da professora, que já é professora falecida, Zaide Musar, em que ela fez um estudo muito exaustivo de autoras desse período. A partir dessa obra da professora Zaide, é feita uma reunião com vários bibliotecários que estão envolvidos justamente nessa curadoria, tá? E com outros professores, né? Com uma consultora do Senado Federal, que ela tem formação em letras, em literatura. Ela é montada uma lista, vamos dizer assim, a gente vai atrás dessas obras, porque justamente elas são obras, né, que estão em domínio público, então elas têm que todas estar em domínio público. Nós buscamos obras que tenham acesso mais facilitado, então algumas obras que estão disponíveis, né, de uma forma já o texto digitalizado, ou se não, nós fazemos uma parceria, como já aconteceu, por exemplo, com a Biblioteca Nacional, né, em que conseguimos justamente uma parceria com eles para ter o acesso à obra que eles tinham. E a partir dessa lista, ela é submetida ao Conselho Editorial do Senado Federal, e aí esse conselho, então, aprovando,
a publicação dessas obras, aí sim é feito o trabalho. Então, esse trabalho ele é feito a partir da tradução do português arcaico para o português atual, justamente para facilitar a leitura, né? Então, é feita toda essa tradução e é toda uma revisão do livro, né? A partir do original digitalizado, em que é feita essa disponibilização, né? Então, a obra, para que ela tenha sido, vamos dizer assim, que tenha a tradução seja exatamente considerada em todos os aspectos. Eventualmente tem algumas notas de rodapé, que são bem específicas das obras, e aí o livro fala também um pouquinho sobre a autora, né? Então, além da obra em si, todos os livros falam um pouco sobre a autora específica. Tá? E a receptividade tem sido muito boa, né? Inclusive já tem na Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem utilizado o segundo volume, que é o Ânsia Eterna, né, da Júlia Lopes de Almeida, no vestibular. Então, ela tem sido assim muito divulgada, e também todas as outras, porque justamente elas dão a oportunidade que essas mulheres sejam conhecidas, e as obras dessas mulheres também. Então, muitas vezes são encontrados somente parte dessas obras na internet, e assim é possível ter o acesso à obra no todo, né, numa linguagem muito mais acessível, muito mais atual. Então, a receptividade tem sido muito positiva. Que ótimo, Patrícia. Bom, nós ainda temos algumas questões, mas com o adiantado da hora, a gente vai deixar essas questões para que vamos repassar para os palestrantes, dentro do possível eles podem responder nos perfis que tem, né? Já tem vários canais aí disponíveis, particularmente a Janice nos lembrou do perfil do Facebook, então também vai constar lá esse painel, né? Essas informações lá no Facebook. Na oportunidade, em nome da Câmara dos Deputados, em nome do Centro de Documentação e Informação e dos organizadores do evento virtual Congresso Internacional de Preservação da Memória Institucional, Estratégias para o Século XXI, eu gostaria de agradecer a participação do Jorge Prado, da Janice Silveira e da Patrícia Coelho no painel A Agenda 2030 como Estratégias de Aproximação de Bibliotecas e Sociedade. Lembrando que o Congresso continua. Na parte da tarde, a gente tem um outro painel a partir das 14 horas, Acervo sobre Licença Livre, Fortalecendo a Cidadania, e das 16 às 17 horas, uma palestra da Ana Cláudia Cabral Lopes, uma política de preservação de documentos eletrônicos para o TCU. Com isso, nós agradecemos mais uma vez os panelistas, um ótimo dia, um ótimo congresso para todos, um abraço e continuemos com o Congresso.